Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis. Esse não é difícil de abrir. Se você nunca abriu a Bíblia, é o primeiro livro, é lá no início de todas as coisas. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis, porque nós vamos passear por esse livro essa noite. Deus trouxe uma palavra ao meu coração, na verdade desde sexta-feira, eu estou meditando nessa palavra, e ela surgiu enquanto eu estudava para ministrar a escola de discípulos. Irmãos, a escola de discípulos tem sido tão boa, está sendo maravilhoso. Quem aí está na escola de discípulos, dá um grito aí. Glória a Deus, olha quanta gente, irmãos. Na turma 2 nós somos cerca de 40 inscritos e na turma 1, 140. 180 pessoas estão se aprofundando no conhecimento da palavra e você, a 181 que está faltando. Eu quero te convidar aos domingos pela manhã, 10 horas da manhã, 10 horas, irmão. Dá para você dormir até tarde. A gente botou esse horário justamente para você acordar 8h30, 8h40. Você pode até acordar 8h50, só escova o dente. 9h50, só escova o dente, pelo amor de Deus, para não chegar de bafo. E vem, que vai ser maravilhoso. Você vai acordando assim, tirando as remelas no domingo, mas vem ouvir a palavra e aprender. Irmãos, meu Deus do céu, como a aula hoje lá eu não sei na turma 1, viu? Mas a 2, a aula foi assim. Vocês estão em maior número, eu não vou contar. Mas quem estava lá na turma 2, Deus assim trouxe revelações para nós. E eu quero te convidar a entender um pouco daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O tema da palavra de hoje é aliança. Você pode, olha, que bonito. Aliança. Eu não sei se você consegue compreender o que significa uma aliança. Quem tem aliança aí? Quem é casado? Aliança. Talvez a maior compreensão que você possa ter é o seu casamento. Você se aliançou com alguém. Só que tem um problema. Nós vivemos um tempo, uma era na nossa sociedade de alianças quebradas. Na verdade, o nosso entendimento de aliança é muito deturpado. Porque as alianças que a gente conhece, vive e presencia hoje, elas são muito frágeis, elas são muito fracas, elas são melindrosas, como se fossem alianças de vidro, facilmente quebráveis. Mas eu quero te mostrar o significado de aliança, pelo menos pela palavra, e o que Deus traz como aliança, porque na verdade, para nós é essa aliança. É essa aliança que é imutável, que não muda. Essa aliança que é forte e dura eternamente. Se você é casado, olha para sua esposa. Se você, esposa, é casada, olha para o seu marido. Olha para aí. Bonito, né? Fofo. Vou olhar para mim, olha, coisa linda. A minha é mais bonita, pelo menos eu acho, né? Você não precisa achar também, não. É só eu mesmo. Irmão, olha para ela aí ou para ele. Tá vendo aí? É até a morte. É isso que você tem. Até a morte. A aliança que Deus tem para nós é até depois da morte. Mas as alianças que nós estamos presenciando nessa era presente, eu não sou mais feliz, sabe? Eu era feliz, mas poxa, eu até amava essa pessoa, mas o amor acabou. Acabou o amor e aí eu quero me separar, eu quero me divorciar, irmão, pela palavra, o casamento é até que a morte o separe. A palavra diz, por causa da dureza do coração do homem, no caso de adultério, ele abriu ali uma exceção, mas ainda assim o desejo do pai é que se perdoe, até a restauração, até que a morte o separe. Essa é a aliança que precisa permear os nossos corações. Mas eu estou exemplificando no casamento para falar de uma aliança mais forte ainda, mais poderosa ainda, que é a de Deus para conosco.
Eu quero que você entenda que Deus, na sua infinita graça, fez uma aliança com a humanidade. Ele fez uma aliança com o homem, comigo e com você, com os nossos antepassados e até hoje. Essa aliança é a causa de nós não sermos consumidos, é a causa de você ter acordado por essa manhã. Se não, lá atrás, quando o mundo estava todo perdido e Noé construiu uma arca, ele poderia ter dizimado com toda a criação e falado: olha, não quero mais. Não, pelo contrário, ele fez uma aliança lá desde Noé, desde Adão, irmão. Mas eu quero dar um exemplo que para nós vai ser precioso, em nome de Jesus. Fica ligado, se a pessoa que estiver do seu lado estiver meio, dá um sacode nela, acorda, faz prestar atenção, anota, passa aí o corretivo, se tiver uma caneta na Bíblia, anota, porque a aliança que Deus tem para você é poderosa, tem coisas maravilhosas, e se você não souber, você não vai conseguir acessar aquilo que Deus tem para você. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos falar hoje sobre Abrão. Você conhece Abrão? O famoso Abraão, mas era Abrão. Mas Deus mudou o nome dele. A palavra diz que Abraão foi o pai da fé. Nele houve uma aliança que nós hoje desfrutamos. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que você é alvo dessa aliança, desse compromisso de Deus. Mas presta atenção, é exclusivo para um povo. E eu creio em Deus, em nome de Jesus, que você e eu precisamos ser esse povo. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei o seu nome grande, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A palavra diz então que partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenou, junto com Ló, e foi com ele. Ló e Abraão. Abraão tinha 75 anos quando saiu daquela terra. Irmão, um homem de 75 anos. Tem poucos aqui hoje, essa noite, com mais de 75 anos. Não vou pedir para levantar a mão, para você não ficar sem graça. Mas a gente sabe que quando a gente chega na idade de 75 anos, nós estamos já para o final da vida. Talvez o último quarto da vida. Chegar a 100 em nome de Jesus, quem sabe um pouco mais e bater recordes. Abraão está assim, já velho. Não está novinho mais. E Deus vem trazer essa promessa. Irmão, a promessa de Deus é uma promessa poderosa. Porque Ele promete para um homem que, entre parênteses aqui, não tinha filhos, que Ele faria daquele homem uma grande nação. Que Ele abençoaria todos os povos da terra através da vida dele. Obrigado, meu irmão, meu cunhadinho. Ele faz uma aliança, na verdade uma promessa, de que algo iria acontecer através dele. Olha, sobre ti está uma promessa de que você será uma grande nação e todas as nações serão abençoadas por sua causa. E a palavra diz que ele tinha então 75 anos. Pula aí na sua Bíblia e vai para Gênesis 15. Gênesis 15, a partir do verso 1. E aí, minha turma, vocês leram Gênesis 15? A turma já está letrada aí. Tem coisa que vai ser piada interna, só nós entendemos. Quer entender? Vem para a escola de discípulos. Gênesis 15 vai contar a história da aliança. Porque até então,
Deus tinha feito uma promessa. Deus prometeu. E Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas nesse momento, na vida de Abrão, Deus eleva a um outro nível. Ele dá uma experiência a Abrão. E torna ele Abraão. Agora presta atenção no nível daquilo que Deus vai fazer com esse homem. Verso 1 diz assim, acompanha comigo para você não perder nada desse texto. A gente vai ler até o verso 18, então presta atenção, a galera da mesa se prepara, vai. Depois dessas coisas, o Senhor falou para Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Dá uma pausa aí. Deus aparece para Abrão para reafirmar, porque veja bem, Abrão já tinha 75 anos, as coisas foram se seguindo, ele continuava sem filhos, e aí Deus foi dar uma força e falar: ó, eu te prometi, eu vou cumprir, vem cá. E aí Abrão vai para diante do Senhor questionar: Senhor, tá bom, o Senhor me prometeu que faria algo na minha vida, mas eu não estou vendo como, porque o Senhor não me deu filhos, eu não tenho filho. Será que vai ser um herdeiro, alguém da minha casa, um dos meus servos? Se você conhece a história de Abraão e Sara, inclusive é de onde surgiu o projeto Sara e o projeto Abraão, você vai ver que em dado momento, Sara fica tão preocupada no cumprimento da promessa, sem ver filhos, que ela fala: olha, toma aqui a concubina, tem relações com ela para que surja um filho e Deus cumpra a promessa. Como se ela estivesse ali dando uma ajudinha, falando: ó, vamos dar uma ajudadinha a Deus, porque eu já estou velha, meu útero já deve estar dando risada aqui, porque essa promessa de Deus aí, isso aí parece piada. Só para você ter uma ideia, Sara, quando tem de fato Isaac, ela está com mais de 90 anos, acho que 99 anos. Mas ela está ali preocupada, e aí ele vai lá e tem relações com a concubina. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo era comum o homem ter mais de uma esposa ou concubina, que era uma serva. E então Abraão não pecou nesse quesito. Na verdade, ele achou que ele poderia fazer isso. Tanto que lá na frente, se você for estudar, Deus também abençoa Ismael, ele também faz próspera a descendência de Ismael. Mas eles estão nessa circunstância. Bom, Deus prometeu, mas eu não estou vendo como. Agora eu quero que você comece a pegar para você. Quero que você comece a vivificar, porque essa palavra só é viva quando ela começa a ser aplicada na minha e na sua vida. Ela só se torna realmente viva quando o Espírito Santo de Deus começa a transformar o meu e o seu coração. Esse homem, já velho, recebe uma promessa de uma descendência, de uma nação através dele. Ele já chega numa idade avançada, sem filhos, e ele está diante de Deus e vai para a presença de Deus requerer: Senhor, o Senhor me prometeu, mas eu não estou vendo como. E eu quero que você avalie a sua vida. Coisas pelas quais talvez Deus já tenha prometido, falado com você, e você não consegue enxergar como. Como vai acontecer? Ou talvez, será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Porque essa palavra, irmão, se você se aprofundar nela, tem tantas promessas para nós. A palavra diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Mas Deus, eu não vejo como acontecer. Meu esposo, minha esposa,
Normalmente as esposas vêm primeiro, os maridos que ficam ainda relentando para vir para a presença do Senhor. Senhor, meu esposo, eu tenho orado, mas eu não vejo mudança, eu não vejo como aquele homem, misericórdia. Eu acho que nem o Senhor dá jeito. Senhor, meu filho, eu tenho orado, o Senhor falou que se eu ensinasse no caminho que deveria andar, ele não se desviaria, mas eu não estou vendo como, está tão difícil. Senhor, o Senhor falou que eu comeria o melhor dessa terra, mas na verdade a minha situação é uma dificuldade. Não sei qual é o seu drama, mas eu quero te trazer à memória aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou com você, porque é o que está acontecendo com Abraão. O texto vai se seguir e diz assim, ó: um filho gerado por você será o seu herdeiro. Levou-o para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu dizendo: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Uma coisa é necessária nessa noite: que você creia na palavra de Deus. Irmão, é só isso. Mas é só isso. Você precisa ter fé. Você precisa crer. Na última quarta, o pastor trouxe uma palavra pela fé. Abraão se tornou um pai de multidões. Pela fé, muitos homens de Deus operaram sinais e maravilhas. Irmão, pela fé, você está aqui nesse lugar, debaixo dessa tenda, com esse tudo que você está vendo. Pela fé, daqui a um tempo, você vai ver uma grande tenda nova, nesse lugar, que Deus vai nos dar. Pela fé. E se você não tiver fé, se você não crê na palavra de Deus, se você não crê naquilo que Deus promete a mim e a você, você não vai receber. O texto continua dizendo assim: disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, eu te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você a terra por herança. Perguntou então Abraão: ó soberano Senhor, como eu posso saber que eu tomarei posse dessa terra? O que está acontecendo aqui, irmão, é que Abraão está pedindo uma confirmação. Ele está pedindo: Deus, ó, você prometeu, eu sei que o Senhor vai cumprir, mas como é que eu posso saber? Me confirma aí, Deus, porque está difícil esperar. A espera não é fácil. E você pode fazer a mesma oração essa noite. Deus, como eu posso saber então? Porque eu quero crer, mas me mostra. Me dá uma luz, me dá uma prova de que o Senhor de fato vai fazer. E é de fato que Abraão está fazendo. E o Senhor atende o pedido de Abraão. Ele traz uma prova da aliança que ele fez. E preste atenção nesse texto. Ó Senhor soberano, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhes ao meio, colocou cada metade em frente uma à outra. As aves, porém, ele não cortou. Presta atenção. Que verso estranho. O que está acontecendo? Vou ler de novo. O Senhor disse: ó, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhes ao meio e colocou cada metade em frente uma à outra. Presta atenção aqui. Vai acontecer uma aliança. Eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui atrás para entender o que estava acontecendo aqui, porque parecia algo. Uma cabra, um carneiro, animais, cortou ao meio, botou uma parte em frente à outra. O que está acontecendo, irmão? Quero que você entenda o seguinte: a Bíblia, ela tem contexto histórico.
um contexto cultural. Tudo que acontece na palavra tem algo por trás, porque ela foi escrita em meio a um povo, uma cultura, um costume. E eu vou te explicar o que está acontecendo. Naquele tempo, no Oriente, era comum, quando duas partes fossem fazer um acordo, uma aliança, elas fazerem como um ritual. Elas pegavam alguns animais, cortavam ao meio, como o texto está dizendo, dividia-se em duas partes. E as partes acordavam entre si aquilo que elas estavam sendo aliançadas. Vamos supor aqui que eu fosse fazer uma aliança com o pastor e falasse: olha, eu vou trabalhar junto com você nesse lugar, nessa lavoura. Depois desse tempo, você vai me pagar X valor. Eu vou te servir nesse tempo. Vai acontecer dessa forma, certo? Tá bom? Nós vamos acordar assim, vamos fazer isso. Não é igual hoje, não, que as pessoas empenhavam a palavra e depois faziam um contrato. O contrato da época era esse ritual. E o que acontecia? Se matava os animais, as duas partes, elas juntas, passavam pelo meio desses animais e do sangue desses animais. E isso significava, na verdade, que se uma das partes quebrasse aquele acordo, ele estava dizendo que seja feita comigo aquilo que foi feito com esses animais, se eu quebrar a minha promessa. Que eu seja como um desses animais e que eu morra se eu quebrar a minha promessa. Olha o nível de palavra e aliança. Agora, vamos lá, vamos seguir o texto. Abraão, Deus nem mandou fazer, Deus só pediu para trazer os animais. Só que Abraão, sabendo do que Deus ia fazer, já começou a cortar os animais, colocar no lugar e vai. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo. E aí eu quero que você vá ver nas minúcias desse texto. A palavra diz então que Deus manda Abraão pegar esses animais, pareceu uma loucura. No contexto, ele entendeu, cortou os animais. A palavra diz também que enquanto Abraão esperava, as aves começaram a vir. Entenda uma coisa, Abraão ficou lá esperando. Provavelmente esses animais começaram a cheirar, as aves começaram a vir. Não foi de bate-pronto, não foi de imediato. Deus mandou fazer, mas não foi na hora não. Abraão ficou lá esperando, tá Deus? Fiz. O Senhor me pediu isso, está aqui feito. E agora? Agora, espera. Até o tempo certo. Aí veio, ainda no cair da noite, no mesmo dia, o sol se pôs e Abraão foi tomado por um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Na época Abraão não tinha revelação, mas hoje nós sabemos que foi o povo do Egito, o tempo que o povo ficou lá no Egito escravizado. E Deus já estava avisando: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Quem faz escola de discípulos sabe o que significa isso aí, mas eu não posso falar porque vai demorar muito tempo. Depois que o sol se pôs, veio a escuridão. Agora presta atenção no que o texto diz. Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. O Senhor veio como um fogo, uma tocha, se manifestou naquele lugar, e fumaça, a mesma forma que Deus fez lá com o povo no deserto. Coluna de fogo, uma nuvem durante o dia. Ele se apresenta a Abraão. Agora presta atenção, eu quero que você entenda. Eis que o fogareiro esfumaçante, como a tocha acesa, passou por entre
os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito ao grande rio Eufrates, que era a terra prometida. Mas quem passou fazendo a aliança, e essa é a nossa revelação? Quem passou entre os animais, querido? Foi Deus que passou. Abraão não passa. Abraão não vai junto na empreitada. É Deus que está falando: olha, de você eu não preciso de nada. Eu estou afirmando e fazendo uma aliança por mim mesmo, que eu, o Senhor, não mudo, e vou cumprir tudo que eu lhe prometi. E Deus vai e passa dentre os animais. Abraão não faz isso, irmão. Deus está falando: não depende de você, não depende daquilo que você precisa fazer. Eu, o Senhor, farei no seu lugar. Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, não porque a gente é bonitinho, não porque eu sou pastor, ou porque você faz coisas boas. Não, não, não. Deus faz aquilo que Ele promete, porque Ele não muda. Ele é fiel. Porque se fosse depender da nossa parte do acordo, nós teríamos que ser feito como os animais, cortados ao meio. Nós não conseguiríamos segurar, porque o tempo todo nós estamos errando, nós estamos vacilando, e Deus já sabia disso. E Ele está falando: ó, não vai depender do teu sacrifício, sou eu que vou fazer. E naquele dia, Deus faz uma aliança inquebrável com Abraão. Mas eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que essa aliança foi conosco também. A palavra diz, lá no capítulo 12, quando eu comecei a ler, que através de Abraão serão benditas todas as nações da terra. Essa aliança, desse dia, chegou a mim e a você hoje, aqui, agora. Sabe por quê? Porque muito tempo depois, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele foi morto no madeiro. E Ele destravou essa aliança para todo aquele que nele crê. Presta atenção. Pula para Gênesis 17. Em nome de Jesus, essa noite você vai sair daqui entendendo que Deus fez uma aliança comigo e com você. Chegou a hora de cumprir a promessa. Na nossa história, até então, Deus fez aliança e ele chegou a hora de começar a cumprir a promessa, porque o filho só foi o princípio, a nação foi feita depois. Gênesis 17, a partir do verso 1, segura aí. Vamos ler comigo. Quando Abraão já estava com 99 anos de idade. Você está esperando há quanto tempo aí, irmão? Ele já estava esperando há 25. Há quanto tempo você está esperando aí, irmão? Está achando que está demorando? Abraão já estava com 99. E o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. E estabelecerei a minha aliança entre mim e você. E multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra a Deus. Ele disse, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Deus está reafirmando, lembrando e falando a parte dele, ó, do nosso acordo que a gente selou aquele dia. A minha parte é essa: você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de nações e o tornarei extremamente florífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Aliança eterna, irmão, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes.
toda a terra de Canaã, de onde agora vocês é estrangeiro, darei como propriedade perpétua. Irmão, presta atenção. O povo de Abraão, que é o povo de Israel, está na terra de Canaã até hoje. A nação de Israel está lá. A promessa está se cumprindo. Hoje, você consegue vislumbrar a promessa que Deus deu para aquele homem. Aí o texto continua. Você e os seus descendentes, a você e os seus descendentes, eu serei Deus dele. Aí ele fala assim, ó, da sua parte, Abraão, agora é a sua parte. Disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou fazer de você um pai de multidões, um pai das nações. Eu vou dar terra por herança, eu vou fazer isso. Você, sua parte, guarda a aliança. Você não precisa fazer nada. Só guarda a aliança. Só segura ela. Só permanece nela. Só permanece em fé. Só permanece crendo. Só permanece crendo que eu vou cumprir. Guarda a aliança. Deus não pediu mais nada de Abraão, assim como Ele não pede a nós. Ele só manda a gente guardar a aliança. Se você guardar os estatutos, aquilo que Deus nos ensina, acabou. Ele faz o resto. E aí Deus disse a Abraão, guarde a aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos o sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será um sinal dessa aliança entre mim e você. Presta atenção aqui, porque essa é a chave que nos liga nessa aliança aqui. Você sabe o que é circuncisão? Sim ou não? Tem alguém que não sabe? Eu vou falar. Irmão, circuncisão era a pele do prepúcio. Era só homem que fazia porque é no pênis, no órgão genital. Foi uma lei que Deus trouxe, depois a gente vai entender que foi uma lei sanitária, que guardou aquele povo de inúmeras doenças. Seria hoje a fimose, que os homens às vezes precisam fazer a cirurgia de fimose. Deus fala assim, ó, todo o meu povo vai ter essa marca, vocês todos serão circuncidados. Essa vai ser uma marca de aliança. Na intimidade vocês saberão quem é o Deus de vocês. Agora presta atenção. O sinal daquele que guardava a aliança era a circuncisão. Em Jesus se abriu algo maravilhoso para nós. Em Jesus nós nos tornamos circuncisos de coração. Presta atenção. Abre aí a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 2, verso 28. Esse texto vai ligar toda essa história do Antigo Testamento para Jesus. Tudo. Toda a aliança. Porque presta atenção, Abraão foi pai de multidões de fato. Dele saiu a descendência de Jesus. E em Jesus, sim, se cumpriu a promessa e foram benditas todas as nações da terra. Porque a partir de Jesus, todo aquele que crê no Cordeiro Santo de Deus será salvo. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, Paulo está ensinando e falando justamente sobre a circuncisão. Porque o povo daquela época, depois de Jesus, estava, então vai ser salvo quem é circunciso e quem é batizado. E só por ser circuncidado, pronto, está certo para mim, ou por ter batizado. Como se a circuncisão fosse o suficiente. Paulo vai alertar e dizer, olha, porque não é judeu quem é apenas de exterior, nem a circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. É circuncisão, a circuncisão é a do coração,
pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo está falando assim, ó, a circuncisão lá, que Deus fez com Abraão, aquela aliança, em Jesus, quando o véu foi rasgado, ela passou a ser uma circuncisão de coração. Ela passou a ser algo interno, não mais externamente. Judeu, ou seja, quando ele fala judeu, ele está falando o povo de Deus, passa a ser não só aquele que nasceu em Judá, no lugar dos judeus, não, é todo aquele que é circuncidado de coração pelo Espírito. É aí que essa história tem tudo a ver comigo e com você. É aí que essa história deixa de ser uma história de uma aliança de Deus com Abraão e passa a ser uma história de Deus comigo, com você, com você, com você, com você, com cada um aqui. Essa aliança onde Deus passou no meio dos animais, que Deus se assegurou que faria tudo o que prometeu, essa aliança é comigo e com você hoje, presta atenção. Cadê a parte de Deus então? Então me fala aí, qual é a promessa de Deus? Sabe qual é a promessa de Deus? Primeiro e Segundo Testamento. A palavra é tudo que Deus escreveu que faria, está lá. É como se Deus fizesse um acordo comigo, que você falasse, ó, quer a minha parte? Me dá uma Bíblia aí, alguém, por favor, uma Bíblia. Vem, você é cara crente. Vamos fazer um contrato, vamos, ô Teles, quase que eu chamo de Du. Vamos fazer um contrato? Vamos, está aqui o contrato. Essa aqui é a minha parte. E a sua, qual é? Guarda a aliança. Irmão, guarda a aliança. Quem vai cumprir é Ele. E a gente não precisa estar dando ajudinha a Deus, não. Você só precisa guardar essa palavra no seu coração. Você só precisa meditar nela de dia e de noite e conhecer o que Ele te prometeu. Quais foram as promessas, as dádivas, as coisas que Ele tem para você. Você só precisa conhecer o contrato, o testamento que Ele deixou para você. A herança que foi prometida. Aí a palavra se segue para não restar dúvida. Deuteronômio 10:16 diz: circuncidai, pois, o vosso coração e não endureceis mais a sua cerviz. Um texto lá no Antigo Testamento para comprovar que desde aquela época a circuncisão passou a ser de coração. Colossenses 2, abre aí, 2:11. Presta atenção, é para nós, é para mim e para você. Colossenses 2:11 diz assim, ó: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu e você fomos circuncidados, marcados com uma promessa. Agora presta atenção. Só tem a alegria de contemplar esse contrato, esse testamento, essa herança, todas essas promessas de Deus, quem é circuncidado de coração. Porque o caráter de Deus não mudou. Assim como Ele falou para Abraão e para a descendência de Abraão: olha, a parte sua, a única coisa que você precisa fazer é guardar a aliança. E o sinal que você está guardando a aliança é a circuncisão. Amém. Não precisa mais circuncidar fisicamente, glória a Deus. Mas agora, você precisa circuncidar de coração. É aqui dentro. Você precisa ser marcado. Você precisa ser marcado por Deus. Você precisa, através de Cristo Jesus, morrer com Ele e ressuscitar também com Ele. Reconhecer
que Ele é o seu Senhor, que essa aliança é para você. Porque senão, na verdade, você permanece como o gentio, como aquele que não é o povo de Deus. Essa falácia, essa historinha, todos nós somos filhos de Deus. Não por essa palavra. Você pode crer pela boca de pessoas, por outras crenças, religiões, mas se você crê na Bíblia como norma de fé e prática, filho de Deus é aquele que recebe o sacrifício de Jesus na cruz e é feito por Ele, co-herdeiro com Cristo, filho por adoção, dádiva, de graça. É só crer, é só guardar a aliança. Não vem nada de você, mas não é para qualquer um não. Você está aqui essa noite e muito provavelmente Deus está falando com você e te chamando para uma aliança. Ele está te convidando, assim como convidou Abraão aquele dia, ó, sai da tenda, vem cá, vem cá, vem cá. E a gente está numa tenda por Jesus se desce. Você vai sair da tenda, ó, eu quero te dar uma visãozinha do que você vai ter. E está aqui, ó, está aqui, está aqui. A aliança sou eu, Deus, que vou fazer. De você não preciso nada. Eu só preciso que você guarde a aliança. Eu só preciso que você guarde a aliança. Só preciso que você creia em mim. Tenha fé, sem duvidar. Porque eu, o Senhor, vou operar muito mais do que você podia imaginar. Efésios, capítulo 1, verso 13, para finalizar. Diz assim: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Eu vou ler de novo, presta atenção. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Presta atenção aqui. Efésios está reafirmando o que foi feito em Abraão. Olha o que o texto está dizendo. Interpretação de texto. Bota a cabeça para funcionar. Quando você ouviu da palavra, e que você creu na verdade, e que o evangelho te salvou, você foi selado em Cristo. O que é um selo, irmão? Um lacre, um selo, aquilo que sela uma carta para ser enviada. Você foi lacrado no Senhor, com o Espírito Santo da promessa. Então o que te selou foi o Espírito Santo da promessa, que foi dado como garantia da herança. O que é uma garantia? Ou algumas versões falam penhor. O que é garantia? O que é garantia? O que é o penhor? Quando você vai penhorar, poxa, eu preciso de dinheiro, eu vou lá penhorar, aí você tem algo, na minha herança eu não penhoraria, mas qualquer coisa. Vai, o celular, uma casa, vou penhorar, toma aqui, me dá esse dinheiro. Se você não pagar a sua dívida, a sua promessa, o que acontece? Perde. Isso é uma garantia, isso é o penhor. Deus está falando que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Deus está falando assim, ó, se eu não cumprir a promessa que eu lhe fiz, eu vou perder a Trindade. Agora presta atenção, se você entende um pouco da Trindade, é possível o Espírito Santo é o próprio Deus. O que ele está falando aqui é impossível eu não cumprir a minha promessa. É impossível eu não cumprir a minha aliança, porque diferente da aliança dos homens, diferente da aliança de vidro dessas gerações, a minha aliança é inquebrável, ela perdura para sempre. Desde Abraão, cada geração, até mim e você hoje. Não quebrou lá, não quebrou no meio da história e está sem quebrar até hoje. O que te faz crer que Deus vai falhar na missão agora? Por que você duvida? O que te faz duvidar? O que falta? Está igual o povo no deserto, vê coluna de fogo, vê mar se abrir, vê...
e vai lá e faz bezerro de ouro? O que te falta para crer nesse Deus? Eu estava falando na escola de discípulos essa manhã que para ser ateu, irmão, tem que ter mais fé do que para ser crente. Sabe por quê? Para você acreditar que do acaso, do nada, uma explosão criou tudo isso, tudo que há. Tem que ter muita fé. Eu vou te provar agora. Irmão, isso aqui é algo muito simples, é vidro. É uma matéria que a gente conhece bem. Você acha que veio do acaso ou alguém fez isso? A cadeira que você está sentado, veio do acaso ou alguém fez? Essa lona, qualquer coisa, qualquer matéria que você olhar nesse lugar, você vai me perguntar assim, foi do acaso ou alguém fez? Você vai falar, alguém fez. Porque tudo que é complexo, tudo que tem complexidade, a gente sabe, alguém projetou, alguém fez. Agora presta atenção, olha para o seu lado, olha a complexidade do que está do seu lado. Aí eu vou te perguntar, veio do acaso ou alguém fez, irmão? Isso é ciência, existe já um veio da ciência chamado design, a teoria do design, que fala justamente isso. Irmão, alguém fez, você pode não conhecer, você pode não estar familiarizado, nunca ter conversado com ele. Alguém fez, assim como você não sabe quem fez esse copo, você nunca conversou, mas você crê que alguém fez, não crê? Irmão, essa noite, em nome de Jesus, esse Deus te criou, Ele te fez, Ele te formou, Ele fez uma aliança com a humanidade, comigo e com você, mas presta atenção, você precisa ser o povo exclusivo dEle, você precisa guardar a aliança, você precisa ser circunciso de coração e dizer, Deus, é para mim, é isso que eu quero. Feche seus olhos, e nós vamos colocar diante de Deus aqui algumas coisas, presta bem atenção. Presta atenção. Talvez essa palavra para você sirva, porque existem promessas que estão tardando, que para você está demorando. Continua com seus olhos fechados, que eu quero que você internalize isso e sonde o seu coração. Fala, Deus, para que serve essa palavra para mim? Talvez você já seja circunciso de coração, mas existem promessas que você tem sentido que está tardando, que está demorando. E talvez essa noite você vai pedir a Deus uma prova. Deus, ó Senhor, como eu vou saber que isso vai acontecer? Assim como Abraão. Talvez essa noite você esteja nesse lugar, talvez até duvidando da promessa. E você vai pedir, Deus, eu quero crer, como Abraão creu, para que seja acreditado como justiça na minha vida. Eu quero acreditar de fato. Crer, ter fé. Então Deus, renova minha fé essa noite. Talvez você precise diante de Deus trazer no altar sacrifício, assim como Abraão fez naquele dia e sacrificou. Eu não sei o que Deus vai te pedir para fazer, mas a minha palavra para você é: ouça a voz do Senhor e obedeça. Ou talvez você vai pela primeira vez entregar a sua vida a Jesus, dizendo, Senhor, eu quero ser circunciso de coração, eu quero entregar minha vida diante de Ti. Agora presta atenção, todos nós vamos vir ao altar esse momento. Será também o momento de nós trazermos dízimos e ofertas, se você preparou. Mas eu quero que você venha de uma forma diferente. Se você não tiver nada para ofertar, você vai vir do mesmo jeito. E você vai fazer uma aliança com Deus. Se você vier a esse altar e você realmente fala assim, olha, hoje eu quero ser circunciso de coração. Você vai vir e você vai permanecer aqui. Se você precisar se prostrar nesse altar, você vai fazer isso. Você vai se prostrar nesse altar
E você vai pedir: Deus, me dá uma prova, me mostra que vai acontecer. Ou Deus, renova a minha fé. Ou simplesmente: Deus, eu estou aqui para ser circunciso de coração. Eu estou aqui para entregar a minha vida ao Senhor. Ou renovar a minha aliança com o Senhor, porque eu andei afastado. Eu estava longe dos teus caminhos. E hoje é dia de me reconciliar com o Senhor. E eu estou vindo no teu altar dizer isso para o Senhor. Eu estou me prostrando no teu altar com a convicção que eu quero ser circunciso de coração. E se o Senhor mover o seu coração a uma oferta ou algo especial, presta atenção, nós estamos numa noite em que o Senhor está falando sobre aliança e cumprir promessas. Abraão, ele quis uma prova e Deus pediu um sacrifício. Ele pode fazer isso com você essa noite. Então, obedeça. Você quer ver as coisas acontecerem? Obedeça a voz do Espírito Santo. Não sou o que eu estou falando, nem ninguém, é o Espírito Santo no seu coração. Obedece, irmão. Você quer ver a tocha e o fogo passando e fazendo aliança com você? Faz o sacrifício que o Senhor te pedir, e Ele vai fazer a aliança com você. Ele é fiel para cumprir.